Muito boa noite a todos. Que a paz e a luz do divino amigo e mestre Jesus nos envolva, nos inspire, conduza nossa reflexão, esse encontro, nossa conversa da noite de hoje. Com um coração muito feliz que mais um ano recebo o presente, a oportunidade de poder participar do aniversário do Roupeirinho, tendo começado, conhecido a doutrina espírita no Círculo da Luz de Porto Alegre, onde nasceu esse trabalho e depois se transferiu para cá e aqui teve seguimento e aqui prossegue firme e forte. É motivo sempre de alegria, de emoção poder participar e acompanhar esse trabalho, o prosseguimento desse trabalho. E especialmente falando sobre esse convite, esse tema que nos fala desse convite ao equilíbrio existencial. E o que será a vida em si, se não constante convite ao equilíbrio? A vida em si, cada experiência, cada situação, circunstância que surge, é constante convite a vivermos em equilíbrio, procurando evitar, fugir, distanciarmos das experiências dos extremos. Os extremos são aquelas situações, aquelas coisas, sentimentos que nos levam ao desequilíbrio. Portanto, estamos em um curso, em uma jornada de aprendizado, de desenvolvimento, para estarmos em sintonia, vibrarmos internamente em afinidade com o quê? Com aquilo que nós somos, com aquilo que é a nossa essência. Nós somos integrantes da natureza. Somos seres do universo. Poeticamente falando, filhos de Deus. E dentro de nós estão gravadas as leis da natureza. Porque todas as leis da natureza são leis de Deus, são leis divinas. A lei de Deus está gravada no mais profundo de nós. Em nossos corações, em nossa consciência. Em estando gravadas em nós, elas constantemente nos convidam à experiência do equilíbrio. Quando nós tomamos a decisão por aquilo que faz parte da nossa existência, do nosso aprendizado, da trajetória, o livre-arbítrio, pela nossa decisão, queremos não viver afinados, sintonizados com estas leis. Queremos viver a experiência do afastamento dessas leis, numa tentativa de derrogá-las, ou de viver conforme o entendimento egoístico, desequilibrado, extremista, limitado. Geramos dentro de nós mesmos mecanismos que vão nos alertar que estamos gerando desequilíbrio. Desequilibramos a nós mesmos e, em desequilibrando a nós mesmos, geramos desarmonia e desequilíbrio ao nosso entorno.
Então, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ao falar sobre a experiência da dor, diria que a dor é um mecanismo para o ser de equilíbrio. Porque ela nos desperta. Algo está errado. Algo não está afinizado com a lei divina. É um convite à reconfiguração de rota, a redirecionar os passos, a repensar. É claro, estamos aqui falando de nós, seres que estão na trajetória evolutiva na Terra, ainda apegados, ainda muito ligados às experiências de causa e efeito dolorosas, porque há seres que, já tendo percorrido uma trajetória evolutiva e não mais tendo necessidades de expiações ou de provas na Terra, aqui reencarnam para experiências missionárias, de auxílio ao próximo, e também experimentam, vivem a experiência da dor, mas não porque tenham necessidade da dor, mas vivem por amor. Então, falamos aqui de nós, que estamos mais ou menos no mesmo degrau evolutivo. Seres buscando regenerar os seus passos no ontem. Seres em busca de reequilíbrio emocional, de reequilíbrio dos sentimentos, de caminhos que trilhamos, de sementes não tão saudáveis que tenhamos semeado pelos caminhos. Mas eis que é o próprio Cristo que, em uma das suas mais belas parábolas, talvez uma das mais completas, nos falaria dessas experiências dos extremos, de padrões de conduta de nós, seres humanos, que nos falam de extremos e que nos falam de uma busca por equilíbrio. A parábola dos 2 filhos, que passou conhecida muitas vezes como a parábola do filho pródigo, esquecendo que o outro representava um outro extremo. Se o filho pródigo representava um extremo daquele que faz um uso equivocado dos recursos que tinha, o outro também permanece num outro extremo. Mas Alírio Cerqueira, ao comentar essa passagem, assim como Emmanuel, assim como outros autores, ao falarem das parábolas de Jesus, nos falam: nós não podemos olhar somente para a história que Jesus conta e circunscrevê-la, limitá-la ao seu espaço no tempo. Ainda na terça-feira, falávamos sobre a figura de Apio Corvino, um cristão que lá nos séculos passados, nos primórdios do cristianismo primitivo, falava, isso está registrado no livro Ave Cristo, falava: Jesus não fala somente para o ser mortal, para aquele ser que atravessa a experiência na carne, fala para o espírito imortal. Ele que no século XIX reencarnaria no Brasil com o nome de Bezerra de Menezes. Então, a parábola fala de espíritos imortais e traz para nós padrões de conduta, estilos de vida que nós escolhemos por vezes na trajetória evolutiva. Conta Jesus que certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos, não só o pródigo. O mais novo disse ao pai: pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Então, esse pai reparte
para os 2 filhos, não só para o pródigo. Reparte a herança para os 2 filhos. Não muitos dias depois, reunindo todas as suas coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou, consumiu a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E, partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Repleto de símbolos a passagem. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas, com os alimentos dos próprios porcos, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados, quantos empregados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, pensando isso, levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou rapidamente. E disse-lhe: Filho, e disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora o principal estola e vestiu com um anel para a sua mão e sandálias para os pés. E aí mandou que trouxessem um animal que seria sacrificado para servir de alimento, e preparou-se uma festa imensa para receber aquele filho que retornava. Então, o filho mais velho, que havia ficado com os seus recursos, mas que havia ficado na fazenda com o pai, volta do trabalho, volta das lides e encontra a festa. E antes de entrar na festa, pergunta aos empregados o que estava acontecendo. Então eles dizem: é teu irmão que voltou, e teu pai o recebe com festa. Qual seria a nossa atitude? Aquele irmão fica irado, não entra, enciumado, revoltado com a atitude do pai. O pai então sai para fora a fim de convidar o filho mais velho para entrar. E ele diz: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, nunca deixei de cumprir um mandamento teu. Vou todas as semanas fazer roupas para o roupeirinho, voledinha. Eu vou toda semana dar passe na casa. Toda semana eu faço uma palestra. E agora, esse que estava aqui, vem e o senhor dá uma festa para ele. E para mim o senhor nunca fez uma festa. Mas o que é isso? Quando chegou esse teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado? Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Uma pergunta para que a resposta ecoe dentro de cada um de nós. Com qual dos filhos eu me identifico mais na atual trajetória da minha vida? Com qual padrão de conduta eu me identifico mais?
Aqui estamos vendo padrões, formas de agir, de viver. Quem aqui representa o equilíbrio? Mas será que as leis de causa e efeito agora não agem? Basta que eu me arrependa, basta que eu caia em mim para que tudo seja finalizado e eu então entre na felicidade? Bem, nós prestamos mesmo atenção na parábola? Nós reparamos que houve todo um processo de dor, de sofrimento, de reconhecimento, de reconhecer os seus erros, de tomar a decisão de fazer uma jornada de retorno, de volta, de pedir a oportunidade de trabalho, de regeneração dos próprios passos. E mais, a experiência do mal em si já é um grande tormento e sofrimento. Mas também a experiência dolorosa, o viver fazendo o bem por mera obrigação. Fazer o bem como quem se desincumbe de uma tarefa maquinal, movido por uma espécie de obrigação. Afinal, nós fazemos o bem com que finalidade? Com que finalidade nós saímos de casa para estudar a doutrina espírita? Para aplicar um passe? Para fazer uma roupinha? Para buscar a regeneração do nosso coração? Será que já compreendemos as finalidades sublimes da vida? Estamos vindo bater ponto? Só pensando nas horas que eu vou passar ali e louco para ir embora, e louco para sair, não entendendo que o gesto em si, que a decisão em si, de estender para além de mim um pouco de felicidade, um pouco de compreensão, de tolerância, de amor, de fraternidade, fala em si do próprio gesto, das finalidades superiores da vida. Então, o benfeitor Emmanuel traz uma página chamada Filhos Pródigos, em que ele vai comentar essa passagem. Vou trazer mais uma ainda depois, mais um comentário do Emmanuel. Ele vai dizer assim: examinando-se a figura do filho pródigo, daquele que saiu da casa. Pródigo, às vezes a gente fala a palavra pródigo, às vezes a gente tem vergonha de dizer, eu não sei o que significa pródigo. É a pessoa que dissipa mesmo, que gasta, que utiliza mal, que esbanja, né? Que não tem cuidado com o emprego dos recursos. Então, o Emmanuel diz assim: examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. Uma pessoa com muito dinheiro, que sai a festas, dá festas e tal, e quando vê, está sem nada. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Pois bem, por isso dizemos, é um padrão de conduta. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Então, grandes mentes, intelectos desenvolvidos, grandes cientistas que usam a sua grande bagagem intelectual
suas pesquisas para fins egoísticos. Então, é a indústria farmacêutica, por exemplo, que não pensa na cura. É o cientista que não pensa na paz, pensa na bomba, na indústria das armas. É o cientista que pensa nas formas mais cruéis, econômicas, de subjugar povos e de manter a economia somente para o seu próprio país. Grandes mentes que vêm ao mundo com missões. Há um item no Evangelho segundo o Espiritismo: a missão do homem inteligente na Terra, da criatura inteligente na Terra. Aquele que volta ao mundo com essa possibilidade e esbanja com finalidades egoísticas, pensando somente em si, no poder, é o padrão do filho pródigo. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Nós vemos filmes maravilhosos, de uma criação artística belíssima, voltados para a violência, para o terror que alcança níveis cada vez mais bizarros. Imaginem esses grandes artistas gravando filmes como Paulo e Estevão, há 2000 anos, e outras obras. Há filmes belíssimos, peças teatrais, músicas. Quantos artistas nós vemos com vozes belíssimas, dedicando-se a cantar o relaxamento com a sensualidade. As situações que mais deturbam as finalidades da vida. Enfim, artistas que voltam com esse potencial imenso e prodigalizam ele. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Estamos dissipando oportunidades? Dissipando saúde? São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade, a dor. A angústia é também a dor falando, dizendo: meu amigo, minha amiga, repensa a rota da tua vida. Repensa a rota. Possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desorientados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Esse é o resultado. A fome que ele experimentou naquelas terras longínquas. Afastar-se da vivência das leis divinas, afastar-se da leveza, do jugo suave, do fardo leve com Jesus, é experimentar a fome do Espírito, uma fome de paz, daquela sensação de que somos úteis no mundo, de que estamos contribuindo para melhorar a sociedade. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, diz Emmanuel, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta, de hora a hora. Mas é preciso
cair em si. É preciso tomarmos a decisão de fazer a jornada de volta. Esse cair em si, esse perceber os nossos erros, já é um grande passo. Nós aqui já conseguimos ver, né? Sentir, nossa, que mancada que eu dei. Que pisada na bola. Por que eu fui fazer isso? E é nesse momento em que nós pensamos, mas eu posso voltar. Posso resolver a ser um trabalhador. Posso voltar à condição de ser parceiro do meu Pai. Que essa é a nossa condição. Quando falamos que somos filhos de Deus, porque nós somos parceiros de Deus no mundo. Para que a bondade divina se expanda no mundo, ela requisita, isso Emmanuel diz no prefácio do livro Ave Cristo. Ele diz, a providência divina, a bondade divina requisita braços humanos para se estender no mundo. Intermediários. É a nossa parte. E a herança em si já é a possibilidade de fazer parte desse trabalho. O sentimento que flui em nós quando nos integramos a esse trabalho, quando nos harmonizamos com essas finalidades da vida. O equilíbrio que passa a vibrar dentro de nós, porque estamos nos sentindo integrados no trabalho de renovação dos nossos próprios passos e dos passos daqueles que caminham conosco. Mas o filho pródigo, então, levanta-se e toma a decisão de voltar. E aí Emmanuel, num outro comentário chamado Pai e Amigo, vai dizer assim: é possível que essa ou aquela falta, aquele equívoco te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Pode ser. E aí nós pensamos, nossa, como que eu fui tropeçar desse jeito? Como que eu posso agora reerguer os meus passos? Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem, ao trabalho do bem. Contudo, trazes remorso e tristeza. Trazemos ainda. Dissipaste as forças da vida, dissipaste inteligência, oportunidades, saúde, recursos, materiais mesmo, possibilidades afetivas, dissipaste oportunidades, extraviaste, perdeste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e ergue-te. Que é isso? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Diz Abigail para Saulo. A tarefa apenas começa, Saulo. Levanta-te. E Alcione, Alcione, dizendo também no livro Renúncia, levanta-te, esqueceste Jesus? Levanta. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado.
para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixaste no ensinamento do Cristo, aliás, fixa-te, foco no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. Perceba isso, ele retornando. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento. Isso vale também quando alguém nos chega pedindo perdão. Aqui nós estamos pensando em nós, né? Mas e quando alguém nos chega pedindo perdão? Quando alguém nos chega dizendo, eu errei, me perdoa. Qual é a nossa postura? É de filhos pródigos, que estamos também vivendo as experiências dolorosas, difíceis, dos erros, do afastamento? Ou é a postura daquele que nos julgamos superiores? Porque talvez tenhamos dado um ou outro passo, mas e o nosso sentimento? Ainda é um sentimento egoísta. Você não podia ter errado. Não podia. Você fez isso comigo. É assim? É assim que nós gostaríamos de ser recebidos? Você deve ser esmagado pelo erro que cometeu. É assim? Já bastam as dores da consciência daquele que erra. Já bastam as leis de causa e efeito que agem incorruptíveis na vida. Quem somos nós para colocar toneladas nos ombros dos outros, quando nós aguardamos que nos tirem alguns quilos dos nossos? Assinalando no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Não foi um passe de mágica. Foi um processo interior daquele ser. Foi todo um movimento. E as oportunidades chegam. Chamem-se elas novas oportunidades na vida, reencontros, chame-se ela reencarnação. Ou mesmo desencarnação. E a desencarnação também é a entrada em novos ensinamentos. Ensina para quem retorna ao mundo espiritual e pode ensinar também para os que ficamos. Estou achando que eu estou sendo meio duro assim, não? A gente vai falando, se empolga, daí parece que está... Mas o Emmanuel, então, passa a comentar sobre o outro filho. E eu faço de novo a pergunta aqui. Com qual deles a gente está se identificando mais hoje? Com qual deles? Essa parábola foi objeto da oficina que houve no último Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. E alguns aqui, eu tive a oportunidade também de participar, de ser o facilitador. Então é muito interessante, na conversa, na oficina, como que nós nos identificamos, ora com um padrão, ora com outro. Como que pensando nessa parábola, nós vamos nos projetando nas atitudes. E talvez hoje eu me identifique mais com o pródigo. Talvez amanhã eu viva a experiência do filho mais velho. E o que é que nós precisamos fazer? O contrário.
o equilíbrio. A disciplina de um, aliada à coragem, talvez, a flexibilidade do outro. As experiências da vida vão nos ensinando muito. E não nos cabe condenar cada uma delas, mas extrair as lições que elas trazem para nós. E aprendendo a conviver com a diversidade, com os diferentes, com os caminhos que cada um vai tomando. Absorvendo de cada reencarnação, de cada dor, de cada acerto, é que nós vamos nos equilibrando. Mas é preciso a vontade ativa de melhorar. Então, num título bastante, assim, primeiro olhar, um título duro, Emmanuel coloca filho e censor, de censor mesmo, de censura, aquele que fica censurando. Então ele diz, na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Então, volta a dizer, estou na casa espírita, fazendo palestra, dando passe, fazendo as roupinhas e tal. Aí eu olho para o lado e digo assim, tá vendo? Fulano ali, ó, estava na rua lá, fazendo isso. E agora está vindo para cá? E vai ser recebido assim? Emmanuel diz, ele observa a alegria paternal. Imagina a alegria do benfeitor espiritual daquela pessoa, né? Está chegando, diz assim, meu Deus, conseguimos, trouxemos ele para refletir, para pensar a vida de outra forma. É claro que vai depender do que ele vai fazer com esse conhecimento. Depende do que nós vamos fazer com o conhecimento que está chegando para nós. Mas é uma festa dos benfeitores espirituais. Porque sabe, porque ele já experimenta a dor. Ele já vive em aflições, no vazio existencial. E não falo só da chegada na casa espírita, né? Na chegada no caminho do bem, de regeneração, de conhecer outras filosofias que o façam repensar a vida, que o façam abrir os seus canais do sentimento, do pensamento, para novas visões do mundo. Visões mais elevadas, mais nobres. Então ele diz assim, ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado, entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age a afeição de um homem que desestima a própria nobreza. Então, são os nossos conflitos. Os nossos conflitos, e nós sempre em busca da harmonia, do equilíbrio. É fiel aos serviços do Pai, contudo, critica-lhe os gestos, critica a ação de Deus. Sabe que nós criticamos a ação de Deus? Será que nós achamos que Deus errou? Quem erra somos nós, Deus não. Nós podemos escolher caminhos equivocados, muito equivocados. Nós podemos criar para nós no mundo situações muito equivocadas. Mas está aberto o caminho para a reparação. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhado na ideia da evidência e da herança. E aí ele segue comentando e mais adiante ele vai dizer, deseja ao Pai, vai dizer assim, é justo e injusto, terno e agressivo. Olha o desequilíbrio. É quase que uma bipolaridade. Porque ora ele é justo, ora é injusto. Ora é agressivo, ora é pacífico. Deseja o Pai somente para si.
a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. É o egoísmo. Uma hora entrava o nosso progresso. No caminho da fé, repara igualmente a tua atitude, diz o Emmanuel. Para nós, cada um de nós. Reparemos a nossa atitude na experiência da fé. Queremos trucidar o diferente? Queremos destruir, exilar o diferente? Ou queremos acolher, conviver, aprender juntos? Queremos varrer do mapa o diferente? Ou queremos acolher e conviver juntos? Regenerar. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é o Pai de todos. Deus é o Pai, não só dos que estamos aqui dentro agora, não só dos de Osório, do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América do Sul. Deus é o Pai de todos do universo. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando aos outros. Eis a grande finalidade da vida. Estarmos com Deus para com Ele ajudarmos aos outros. Não é estarmos com Deus para ajudarmos a nós mesmos somente. Só os que eu gosto, só os que são do meu clã. É estar com Deus para ajudar a todos. A todos. Por isso, sigamos com Deus, ajudando a toda e qualquer criatura em todas as fases da evolução que nos chegue ao caminho. Eis o nosso reencontro com a consciência, o despertar da nossa consciência, o caminho do nosso equilíbrio existencial, porque nesse dia estaremos integrados à sublime finalidade da vida. Estejamos com Deus para ajudar a todos. Eu agradeço muito a atenção de todos. Vamos fazer a prece? Quer que eu faça? Pode ser? Pode fazer. Vou fazer. Então, quem quiser fechar os olhos, respirar fundo. Vamos sentir como se estivéssemos à beira de um lago. Uma suave brisa e um sol suave a nos envolver. Sentimos em a natureza a presença de Deus. E nesse sentimento, queremos te agradecer, Pai, pela vida. Obrigado pela experiência maravilhosa da vida, por estarmos aqui hoje, pelas experiências difíceis com as quais nos aprendemos, das quais nos reerguemos e que hoje nos auxiliam na trajetória. Obrigado por cada instante em que as nossas lágrimas foram enxugadas, em que
nos inspiraste a enxugarmos uma lágrima. Ajuda-nos a superar as nossas dores, os nossos desequilíbrios, os nossos conflitos, para que o nosso sentimento se harmonize cada vez mais com a tua soberana vontade. Que aqui na terra, hoje, possamos ser instrumentos do teu amor. Ajuda-nos para que ao chegar em nossas casas hoje, essas vibrações que se derramam sobre nós, esses fluidos salutares que nos envolvem, sejam compartilhados com os corações queridos que lá ficaram. Que as nossas casas sejam visitadas pelos mensageiros da luz e da paz, e lá sejam depositadas essas vibrações, essas energias de luz e paz. A equipe espiritual que dirigiu esse trabalho, que nos aguardava, que nos acompanha até agora, a nossa gratidão imensa. E a Ti, Divino Mestre e amigo Jesus, o nosso pedido, o nosso agradecimento, o nosso pedido para em Teu nome encerrar o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja.